Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos aqui no nosso canal para mais uma vez darmos aquele pontapé inicial no estudo da lição, do guia da Escola Sabatina. Esse guia, se você não sabe, é responsável por unir todos os adventistas no mundo inteiro no estudo de um tema específico. E o tema desse trimestre, desses últimos 3 meses do ano, é sobre vida, morte e eternidade. A gente vai estudar bastante sobre a questão da vida que Deus quer nos dar, na vida que Ele nos criou para viver, o que aconteceu por causa do pecado, como a morte entrou no mundo, estragando os planos de Deus. Mas, no fim das contas, o que nos espera, através da redenção, da ressurreição do Filho de Deus, é a eternidade. Então esses são os temas que a gente vai desenvolver no decorrer aí desses 3 próximos meses, que na verdade, especificamente nesse trimestre, serão 14 episódios e não apenas 13, como geralmente costuma ser. Tá bom? Então até o final do ano a gente vai se encontrar aí 14 vezes. Esse já é o 2º episódio. E o tema de hoje é morte em um mundo de pecado. A entrada da morte no mundo. Como é que isso aconteceu? Isso aconteceu por causa do pecado, mas como isso se aconteceu? Como isso se sucedeu? Né? Então a gente vai estudar um pouco sobre isso. E o nosso verso-chave para entendermos esse assunto é: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. Então a lição dessa semana, o tema dessa semana, examina a queda da humanidade no pecado e os resultados que nós experimentamos desde essa queda até os dias de hoje. Morte, dor, sofrimento, guerras, violência, tanta opressão, e principalmente a dura realidade que é a morte certa. Se tem uma coisa que a gente sabe é que ao fim dos nossos dias nós vamos morrer. Isso é inevitável nesse mundo de pecado, mas Deus apresenta uma solução para tudo isso e a gente vai explorar isso no decorrer do trimestre. Por hoje, a gente vai ver então essa questão da morte e da importação, da infiltração da morte na boa criação de Deus. Como sempre, a gente divide aqui em 3 tópicos iniciais, básicos, que resumem basicamente aí toda a lição da semana. Como eu disse, isso é só um pontapé, cabe a você estudar e se aprofundar mais. Mas os temas, os 3 tópicos iniciais aqui para o nosso estudo são: primeiro, a queda do homem foi parte da estratégia de Satanás contra Deus. Segundo, a arma mais eficaz de Satanás é o engano. E terceiro, embora o pecado traga a morte, Deus ainda oferece esperança. Beleza? Então vamos para o primeiro tópico, mas antes da gente começar, eu quero te pedir aquele favor todo especial para você. Se você quer colaborar, se você quer abençoar, se você quer nos ajudar a manter esse canal, manter esses resumos da lição e outros conteúdos que a gente traz aqui no canal, é fundamental que você deixe o seu joinha no vídeo. Por quê? Por causa de vaidade pessoal, que eu quero saber se você gostou ou não? Não. Pura e simplesmente porque esse é o mecanismo que o YouTube utiliza para registrar a relevância do vídeo. Então, quanto mais joinhas o vídeo tiver, além das visualizações em si, mais o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e ele pode recomendar esse conteúdo para outras pessoas. Então deixar o seu joinha no vídeo é o seu jeito de ajudar a gente a continuar evangelizando, levando bom conteúdo de forma gratuita para outras pessoas que querem aprender mais sobre a Bíblia. Então eu conto com você, é fundamental, deixe o seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, coisa que é muito provável, porque mais de 75% da nossa audiência não é inscrita no canal, considere se inscrever aí, ficar por dentro dos nossos conteúdos, porque a gente tem aí todos os dias a meditação que se chama Capa a Capa, onde a gente explora vários versos da Bíblia em ordem cronológica, seguindo a história da Bíblia. Já passamos aí de mais da metade, mas ainda temos aí uma boa etapa de jornada até o final do ano. Então, se inscreva, assine as notificações e fique por dentro de tudo isso, e assim você ajuda bastante a gente. Tá certo? E não se esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo. Você gostou, não gostou? O que você achou? Ou a sua opinião sobre o assunto, alguma dúvida, algum pedido de oração, enfim, participe e engaje-se com a gente no vídeo, isso é muito importante também, tá certo? Vamos então para o nosso pontapé, sem mais delongas, e o primeiro tópico daqui do nosso pontapé inicial, do nosso resumo é: a queda do homem foi parte da estratégia de Satanás contra Deus. No fim das contas, embora os anjos e os homens sejam certamente diferentes, são criaturas diferentes, com naturezas diferentes, mas existe algo que está no cerne de ambos. E se você for considerar, em sentido geral, está no cerne de toda a criação, porque vem do caráter de Deus. Tanto anjos quanto seres humanos foram criados com livre-arbítrio moral, ou seja, a capacidade
de escolher obedecer ou se rebelar contra Deus e contra a sua vontade, contra a sua lei. A gente explorou bastante isso na semana passada, né? Essa questão de como Deus é amor e esse amor só floresce no terreno da liberdade. O verdadeiro amor só pode ser demonstrado se ele vem de livre e espontânea vontade. Portanto, se Deus é amor, é natural que toda a sua boa criação também desfrute dessa liberdade do amor. Então, no fim das contas, nós temos a capacidade de escolher tanto obedecer como se rebelar contra Deus e sua lei. E com os anjos também não era diferente. E aí o que acontece? Satanás vê a capacidade do homem de escolher, assim como os anjos, como uma oportunidade para poder estender a mesma campanha que ele lançou contra os anjos, que é o quê? A rebelião contra o governo de Deus. Então, se o ser humano goza das mesmas propriedades, desfruta das mesmas liberdades que os anjos, bem, a estratégia que funcionou para mim, Satanás, para arrebatar a terça parte dos anjos, também deve funcionar com o restante da criação. E ele vê então no ser humano esse alvo, né? A gente não sabe como isso se funcionou em outros seres criados, em outros mundos, mas a Bíblia relata o que aconteceu no nosso mundo, né? Então a gente vê que Satanás lança essa campanha contra a humanidade. E a escritora Ellen White vai dizer, inspirada, que Satanás se esforçaria para incitar Adão e Eva à rebelião, sabendo que isso causaria dor no céu. Se ele pudesse, de alguma forma, enganá-los à desobediência, Deus faria alguma provisão para que eles pudessem ser perdoados. E então ele mesmo e todos os anjos caídos estariam numa posição de vantagem para poder compartilhar com os seres humanos da misericórdia de Deus. Isso está lá em História da Redenção, página 27. Então, no fim das contas, segundo esse relato de Ellen White, Satanás tinha pelo menos dois objetivos claros quando ele leva a humanidade a pecar. Primeiro, jogar mais criaturas da boa criação de Deus contra o Criador, com isso entristecendo o céu e ampliando a sua rebelião. E segundo, aproveitar qualquer traço de misericórdia demonstrada por Deus para a humanidade como uma espécie de oportunidade para sua própria readmissão no céu. Só que é interessante que Satanás não quer entrar no céu simplesmente pela misericórdia de Deus reconhecendo o seu erro. Ele quer ampliar o erro em todo o universo para que Deus abra mão de estar certo, digamos assim, né? Uma figura de linguagem limitada humana aqui, e simplesmente aceite e não faça mais nada. Então Satanás não quer voltar para o céu no sentido de perdão, de reconhecimento do que ele fez de errado. Ele quer voltar para o céu ampliando a sua rebelião até o ponto de Deus desistir de castigar todo mundo e castigar toda a sua criação. Então ele quer explorar uma misericórdia de Deus que é desconectada do seu amor e da sua justiça. É claro que isso não vai funcionar, porque Deus ele é indivisível no seu caráter. O seu caráter é uma coisa só. O seu amor é o que guia e é o que nutre a sua justiça e a sua misericórdia. Portanto, são coisas indivisíveis. E a gente vê que, de fato, ele não estava arrependido dos seus pecados. Em momento algum, ele pede perdão a Deus. Ele quer incitar mais rebelião, pra, digamos assim, entre aspas, pelo cansaço, forçando todos os seres a se rebelarem. Talvez na cabeça doentia dele ele pensasse, Deus finalmente vai desistir de tentar impor a sua vontade e vai simplesmente abrir a porteira do céu para todo mundo porque ele vai ser misericordioso. E, como a gente já mencionou, isso é incompatível com o caráter de Deus. Por quê? Porque simplesmente permitir o livre e espontâneo tráfego do mal e do pecado no universo vai destruir a boa criação de Deus. Como a gente vê na nossa pequena amostragem que é o planeta Terra, né? Então, de fato, essa é uma estratégia que não funcionou, pelo menos nos objetivos que ele tinha para fazer. Claro que ele entristece o céu, mas isso não faz com que ele receba a misericórdia de Deus, porque de fato ele não está arrependido, né? Mas o pecado entra no mundo por causa disso, a rebelião no planeta Terra se inicia por causa disso, e aí a gente sofre os efeitos disso até hoje, né? E o segundo tópico é a arma mais eficaz de Satanás é o engano. É interessante que repetidamente, vez após vez, a Bíblia nos adverte contra o poder de engano que Satanás exerce na nossa vida. Lá em Apocalipse 12, ele nos adverte que ele é a antiga serpente que engana até os anjos. João 8,44 fala que Satanás, ou o diabo, é o pai da mentira. Ele influencia paternalmente aqueles que se submetem à mentira, ao engano, né? Paulo menciona isso várias vezes nas suas cartas. E é interessante que, pela sua própria natureza, né, pela própria questão de ser do engano, ele só funciona quando as pessoas de fato não estão percebendo que isso está acontecendo. Se a pessoa percebe e nota, deixa de ser engano, e a pessoa nota que é uma mentira de fato,
né? Então, dessa forma, sem perceber no que ela estava se envolvendo, Eva, lá na criação, foi enganada. Ela não reconhece de fato o perigo na qual ela está se submetendo e por causa disso, ela permite que o pecado se infiltre no planeta Terra através da sua rebeldia. E é interessante que a estratégia de engano de Satanás, lá em Gênesis 3, revela pra gente alguns importantes insights sobre como muitas vezes nós mesmos acabamos colocando o nosso pé no pecado e permitindo que o pecado assuma espaço na nossa vida. Esses insights, essas sacadas, esses pontos de reflexão são um breve resumo aqui da própria lição, na parte de segunda-feira, né, nos 4 primeiros parágrafos. Primeiro, Satanás propositalmente desvirtua a ordem de Deus para atrair Eva para a conversa. Quando ele pergunta, né? Por acaso Deus falou que você não pode comer de nenhuma fruta, de nenhum fruto do jardim? E aí Eva, na tentativa de querer defender Deus, ela se engaja na conversa com Satanás. Deus havia dito, não chega perto da árvore, evite, saia de lá. Mas ela permite se engajar na conversa com o diabo. E nisso, quando ela menos percebe, ela está conversando e dialogando e debatendo com o diabo. E aí, quando Satanás é corrigido, ele começa então a partir para a segunda estratégia. Ele começa a contradizer diretamente a clara advertência de Deus. Não, é claro que Deus falou isso, mas não é bem assim. Né? E aí ele começa finalmente a implantar a desconfiança, afirmando que Deus tinha retido algo que elevaria a posição de Eva e ameaçaria a própria posição de supremacia de Deus. Então você vê que ele vai escalonando a sua estratégia de engano até o ponto onde Eva está tão engajada que agora ela está submetida à pequena distorção, pequena para não dizer gigantesca distorção, naquilo que Deus havia dito. Não, Deus não falou isso para te proteger, Deus falou isso porque Deus tem medo de você se tornar como Ele. E quando isso é colocado diante da humanidade, da perspectiva da nossa lógica humana, o argumento da serpente até soa muito mais convincente do que a palavra de Deus. Né? Deus havia dito especificamente que não era para fazer isso, mas aparentemente existe uma vantagem oculta em desobedecer. E no fim das contas, as nossas escolhas, se a gente for pensar bem, elas devem sempre ser baseadas na fé na palavra de Deus, mais do que na mera preferência pessoal de avaliação humana. Até mesmo quando a gente se pensa ser objetivo. Não, racionalmente isso aqui é melhor. Né? Se você for ponderar aqui racionalmente, isso aqui vai ser mais efetivo. Se isso contradiz algo que Deus já disse, não importa se você tem provas ou não, ou se faz ou não sentido. Se é a palavra de Deus confirmada ali, se você tem clareza e certeza de que Deus afirmou isso, tenha fé de confiar na palavra de Deus acima do seu próprio raciocínio. Porque a nossa mente, o nosso coração é enganoso. E foi isso que aconteceu aqui. Eva permite essa entrada do pecado no mundo. E aí, tanto a lição de terça-feira como a de sexta-feira vão destacar como essa afirmação, que é o ápice do engano de Satanás no Éden, que é essa noção de que o homem nunca morre verdadeiramente, né? Não, você não vai morrer, certamente você não vai morrer. Essa continua sendo a mesma assinatura enganosa no nosso mundo até hoje. Essa promessa de vida após a morte, de imortalidade, de evitar a morte, de sobreviver a qualquer custo, continua sendo a mesma arma de Satanás para nos envolver no pecado. A gente mente, mata, enfim, rouba, engana, cobiça. A gente se mata de trabalhar à custa do nosso descanso verdadeiro. A gente vai atrás de outros deuses. Tudo isso em busca de uma vida eterna, digamos assim, dentro do contexto desse mundo. Ou seja, de enganar a morte. Não, se eu fizer isso aqui, eu vou ter prejuízo, eu vou ter perdas, isso vai me levar à perda da minha própria vida. E para isso a gente comete o pecado. A gente desconfia de Deus e continua tentando fazer do nosso próprio jeito por medo da morte. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer que, por medo da morte, até a morte de Cristo, a humanidade, por causa do medo da morte, estava escravizada ao pecado. Por quê? Porque a gente faz de tudo, inclusive peca, para poder evitar a morte. Sendo que ela é um inimigo que não tem o que fazer, a não ser confiar na provisão de Deus. E esse é o terceiro ponto aqui do nosso resumo, do nosso pontapé, que é a provisão de Deus. Embora o pecado traga a morte, Deus ainda oferece a esperança para nós. Apesar das afirmações contrárias de Satanás, o pecado de nossos primeiros pais definitivamente trouxe morte à humanidade. E trouxe morte a todo o planeta. E Adão e Eva, embora eles não tenham morrido imediatamente, no sentido de deixarem de viver, só que naquele mesmo dia eles já receberam sua sentença de morte. E o Senhor disse a Adão, olha, no suor do teu rosto você vai comer o pão, até que você volte à terra, porque você foi tirado do pó. Você é pó, e em pó você voltará a se tornar.
Está lá em Gênesis 3:19. Então a queda trouxe consequências trágicas para toda a humanidade. O próprio apóstolo Paulo vai explicar, e esse é o nosso verso-chave de hoje, que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim a morte passou a todos, porque todos pecaram. E aí, como Adão e Eva ali começaram a testemunhar a flor murchando, uma folha caindo, os primeiros sinais de decadência ali na criação, Adão e Eva então começaram a chorar, e choraram mais profundamente do que nós choramos hoje quando perdemos alguém muito querido. A morte dessas frágeis e delicadas flores foi de fato uma causa de muita tristeza para o primeiro casal. Mas quando as boas árvores começaram a jogar ao chão as suas folhas, imagina essa cena na mente de alguém que não conhece nada maculado, só conhece a perfeição e a pureza. Essa cena trouxe vividamente à mente do casal, né, o duro fato de que de fato a morte é o destino de toda a criação, de todo ser vivo por causa do pecado. Está lá em Patriarcas e Profetas, página 62. No entanto, ainda assim, em meio a toda essa cena de dor, de vergonha, Deus ainda oferece a primeira promessa de redenção registrada na Bíblia, que está lá em Gênesis 3, verso 15. Já um prenúncio, mesmo que ele em forma de sombras, do sacrifício de Jesus. Porém, inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma inimizade aqui entre Satanás e sua descendência, digamos assim, e a semente da mulher, que seria Jesus profetizado para vir lá na frente através da própria humanidade. E a expressão aqui, inimizade, significa justamente uma separação entre o certo e o errado, tanto universalmente como pessoalmente. Deus ele interveio, né, na nossa queda, no nosso pecado, para nos permitir uma escolha contínua entre o bem e o mal. Mesmo embora nós estamos inclinados a pecar naturalmente por causa da nossa natureza de rebelião, mas existe também dentro de nós uma repulsa pessoal ao pecado que foi implantada pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, que fala na nossa mente, nos lembrando o tempo todo da vontade de Deus. E é essa inimizade, que nada mais é do que um dom divino que foi nos dado lá no Éden, que justamente nos permite aceitar a graça salvadora de Jesus Cristo. E sem essa graça de conversão e de poder renovador na nossa vida, a humanidade simplesmente ia continuar cativa de Satanás dia após dia. Um servo sempre pronto a cumprir suas ordens de pecado e de rebelião contra Deus. Mas não. Graças a essa provisão, essa primeira profecia messiânica, nós recebemos essa graça e essa esperança. Deus ilustrou ainda mais, então, a sua intervenção na nossa rebeldia, quando ele institui o sistema sacrificial pelo qual o homem pecador pode, então, compreender essa situação de pecado, de morte, de rebelião e as consequências de tudo isso no universo, na criação, né? na injustiça que é causada por causa do pecado. Né? E quando ele tem que fazer isso na substituição ali do cordeiro pela sua própria culpa. Né? E isso apontava, então, para a substituição que seria oferecida pelo próprio Cristo. E quando Adão, de acordo com as orientações especiais de Deus, faz então a sua primeira oferta pelo pecado, imagina-se que foi para ele uma cerimônia muito dolorosa. A sua mão deve, né, ter levantado ali para poder tirar a vida que só Deus poderia dar, e ali ele faz uma oferta pelo pecado. E foi a primeira vez que ele testemunhou de perto a morte sangrenta. Ele olha para aquela vítima sangrenta, se contorcendo na agonia da morte certa, e ele olha para frente, então, pela fé, e ele contempla o Filho de Deus, né, a quem essa vítima, essa ovelha inocente estava prefigurando, o Filho de Deus que deveria morrer como sacrifício pelo homem. Né? Então, no meio de toda a nossa rebelião, de todo o nosso pecado, a graça misericordiosa de Deus proporcionou um plano que não simplesmente cobre a nossa culpa como se nada tivesse acontecido, mas que mostra os efeitos do pecado de uma forma muito pedagógica, apesar de que muito dolorosa, mas essa é a ideia. Porque o pecado precisa ser removido na nossa mente não por um passe de mágica, mas também por um convencimento de que esse percurso de pecado é um percurso que leva à morte, que leva à dor, que leva ao sofrimento e, portanto, não é o caminho adequado. A filosofia de Satanás de fazer qualquer coisa para poder se perpetuar dentro dessa rebelião de pecado não vale a pena. Então todos esses sacrifícios, toda essa pedagogia que a Bíblia vai nos apresentar
é para que não só sejamos perdoados pela misericórdia e pela graça de Deus, o que ele de fato faz, mas que também essa expiação tem um efeito de expurgar a ideia do pecado na nossa mente, de nos convencer da justiça e do juízo divino, de transformar esse universo e colocá-lo de volta na sua perfeição de quando ele foi criado, certo? E para concluir, então, um trecho aqui da própria lição, do próprio guia, sabendo que acabariam morrendo, né? Adão e Eva deixam o jardim do Éden. Só que eles não saíram nus ou com suas próprias coberturas de folhas de figueira. O próprio Deus fez túnicas de pele para eles e ele até os vestiu, um símbolo da sua justiça de cobertura, né? Um símbolo de que ele nos cobre com a sua justiça, com a sua misericórdia. Então assim, mesmo naquela época, desde o início, no Éden, o Evangelho já havia sido revelado à humanidade. Isso está lá no 5º parágrafo de quinta-feira no nosso guia de estudo, tá certo? Então, apesar de toda a morte, de todo o sofrimento e da rebelião do ser humano, Deus providencia a solução definitiva para o pecado, que é a substituição definitiva. O salário do pecado é a morte, mas Jesus Cristo viria para poder pagar essa dívida, para poder cobrir e expiar aquilo que deveria ser o nosso destino final. E por causa dele, nós, como eu já citei aqui o texto de Hebreus, né? Por causa da morte de Cristo, os grilhões da morte e do pecado são despedaçados e nós temos a liberdade de, pela graça, escolhermos morrer com Cristo para podermos ressuscitar com ele para uma nova vida de submissão à vontade de Deus, uma vida eterna, uma vida plena e satisfatória ao lado de Cristo, ao invés da rebelião ao lado de Satanás, que vai ser destruído junto com a morte para todo sempre. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que te ajude a dar bons insights na hora do seu próprio estudo, né? Na hora que você for estudar a lição, que você for estudar os textos bíblicos que a lição traz. Não se esqueça de ler o tempo todo a Bíblia, né? Não use a lição como um amuleto de só ler o texto ali, deixar para lá. Leia a Bíblia, leia esses textos bíblicos, leia novamente a história da queda, a história da promessa de Deus, da regeneração do ser humano, e com isso eu tenho certeza que você vai crescer em graça e entendimento, e a Bíblia vai te abençoar bastante no seu dia a dia, nas suas escolhas e na sua comunhão com Cristo Jesus, com Deus. E eu tenho certeza que isso vai mudar radicalmente a sua vida no dia a dia. Tá certo? Não se esqueça mais uma vez, curta esse vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e a gente se vê na semana que vem para mais uma discussão, para mais um pontapé. Tá certo? Deus te abençoe. Até semana que vem. Tchau, tchau.